Você vai queimar a madeira? Tô queimando. Tá? Tá, o que você acha? Tá ficando bom? Não, mas por que você tá queimando? Você vai fazer o quê? Eu tô fazendo arte aqui. Ah, Você não faz arte? eu faço. Eu também faço. Eu vou ter que tentar mostrar pra vocês, pra ver se eu consigo que vocês entendam, porque eu não fiz um plano de corte. Eu fui vendo mais ou menos aquilo que eu queria e fui ajeitando pra ver o que ia dar. Então eu não deu pra mim vir aqui mostrar pra vocês a madeira toda que tinha antes de eu cortar. Então eu comecei fazendo e agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos pra ver se eu consigo fazer com que vocês entendam certinho. Tem umas portas assim, ó. Elas são bem grandes, elas vão até lá em cima, quase no teto. Ela tem de largura, ela tem 30 centímetros, 31 centímetros de largura e elas são bem grandes, elas são quase 2,70 o comprimento dela. Que é uma porta do guarda-roupa, aquelas portas inteiras, que tem a porta do guarda-roupa e o maleiro inteiro. Eu medi a altura e dividi em 3, porque eu não queria, eu achei que se eu fizesse ela assim, de comprido, me dá a sensação de uma mesa estreita. Então, em vez de eu usar ela assim de comprido, eu preferi usar assim. Eu vou usar assim, dessas partes aqui são partes do tampo. E eu dividi em 3, então deu, essas partes aqui estão com 89 centímetros cada parte. Cada porta deu 3 peças. E aí pro tampo eu vou usar 5 peças dessa daqui. Aí uma outra porta eu cortei essas peças também, que foram cortadas assim, com 75 centímetros de altura. E aí depois eu dividi no meio para ficar com 2 partes, deu 2 partes de 15 centímetros. E essas partes aqui são as partes que eu vou usar no pé. Então vai ser 2 pés, e para cada pé eu vou usar essas 4 partes aqui. E além dessas portas que eu vou usar, que são o MDF branco, eu vou usar também uma madeira de pallet, que eu peguei um pallet e desmontei. E eu vou usar também a madeira do pallet. E para começar, eu vou fazer a montagem pelo pé. Então, eu vou começar usando essas partes aqui. Das tábuas do pallet, eu já tirei os pregos todos. Vou cortar pedaços de 30 centímetros. E eu vou precisar de 6 pedacinhos deste de 30 centímetros nessa largura, dessa tabuinha aqui que é mais larga. Essa aqui ela tem 9 centímetros de altura, então eu vou usar 6 pecinhas dessa. E vou usar uma dessa daqui, que também é que veio no pallet, mas que é uma ripa mais fininha. Essa aqui tem 7 centímetros. Então vão ser 6 dessas aqui, 6 da de 9 e uma dessa daqui de 7. Essas partes aqui são aquelas partes que são o meio, sabe? O pé do pallet que vem, as madeiras vêm fixadas aqui em cima. Essa parte aqui também eu vou usar. Então eu já peguei uma parte dessa daqui e eu cortei no meio. Aí ficou assim, ó. E aí eu dei esse efeito aqui, ó, na madeira. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra que ela ficasse assim. Normalmente a gente usa, quem faz usa fazer com maçarico. Mas como eu não tenho maçarico e não vou comprar, eu fiz com a chama do fogão mesmo. Acendi o fogo e fui passando a madeira para dar esse queimadinho aqui. Eu fiz aqui nessa parte e nessas outras ripinhas que eu cortei,
Essas aqui que eu vou usar, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou passar lá no fogo para vocês verem como que eu fiz. Então aqui, ó, basta a gente colocar no fogo para dar uma leve queimadinha, que a própria madeira ela já vai fazendo ela vai escurecendo em umas partes e outras vai ficando mais claro. Isso já é próprio da madeira, não precisa deixar muito tempo. E aí ela vai ficando assim, ó. Olha a diferença do lado que não fez nada e o lado que foi passado o fogo. E eu vou fazer dos dois lados. Eu vou fazer dos dois lados em todas as peças. Eu vou fazer isso aqui, na verdade, em todas as madeiras que são do pallet que eu vou usar, eu vou passar elas no fogo para dar esse efeito. Então aqui eu vou começar montando o pé usando a madeira do MDF, que eu cortei com 15 centímetros de largura. E nela eu vou fixar uma dessas ripas do pallet, essa mais larga que tem 9 centímetros. Como eu tenho esses dois pedaços que sobrou, eu vou começar usando esses dois pedaços primeiro e deixar essa que tá inteira para usar depois. Eu vou usar essa cola para ajudar a fixar. Ela, na verdade, não é a cola ideal para esse tipo de trabalho, porque são duas texturas diferentes. Mas até que dá para dar uma ajuda, já que eu não tenho aqueles grampos de fixar, para ajudar na hora da furação. Então eu passei um pouquinho dessa cola, é a cola instantânea. E só para fixar e ajudar. E eu vou fazer o furo aí, no caso, com uma broca. Tô usando aí uma broca fininha. O cuidado que a gente tem que ter aí nesse caso é de que a broca não ultrapasse a madeira, para não furar pro outro lado. E nós vamos usar uma broca fininha só na espessura que dê pro parafuso depois ele entrar mais justo. E depois que a gente usar essa broca fininha para fazer os furos, é interessante a gente trocar a broca e usar uma broca mais larga para a gente fazer o encaixe da cabeça do parafuso, para que a cabeça não fica sobressalente, para não atrapalhar depois na hora do acabamento. Na hora de escolher a broca para fazer o encaixe da cabeça do parafuso, você toma só o cuidado de que a broca seja o mais próximo possível do tamanho da cabeça do parafuso, suficiente para a cabeça encaixar no buraco que você vai fazer. Importante também lembrar que o parafuso que a gente vai usar tem que ser aqueles de cabeça chata. De preferência, esses que têm a entrada para chave Phillips. Eles são bem mais fáceis de usar do que os que são de abertura de fenda. Depois de feitos os furos, então é hora da gente fixar com os parafusos. Outro cuidado também que a gente tem que ter é que o parafuso ele passe a parte do MDF, é que ele passe a parte do pallet, da madeira do pallet, fixe no MDF, mas não ultrapasse o MDF para não aparecer, para não furar o outro lado do MDF. E aí, então, depois é só fixar a outra parte para completar a altura do MDF. Depois da primeira parte feita, eu vou fazer o outro lado exatamente igual eu fiz esse primeiro.
E também a gente tem que ficar atenta na parte que ficou o corte, para que o corte fique pro lado de dentro e a parte que já tem o acabamento fique pro lado de fora. E depois de pronta os dois lados, é hora de começar a fixar as madeirinhas de 30 centímetros que nós cortamos. Eu começo colocando cada uma em cima da outra, e só depois eu vou começar a parafusar. Eu vou começar parafusando primeiro a de baixo, para que ela me dê sustentação, para que as outras peças não se movam. E aí, depois de parafusada, então, a primeira ripinha, coloquei um parafuso de cada lado. E aí, eu venho furando todas as outras e vou parafusar para que elas fiquem todas fixas. E agora, depois de fixada todas as madeirinhas, aí é hora da gente fixar as outras duas partes do MDF, agora desse lado. Elas deverão ficar desse jeito. Aí, nesse caso, eu vou usar a cavilha. E aí você usa uma broca de acordo com o número da cavilha que você estiver usando. Eu usei uma cavilha 6. Bom, depois dos buracos da cavilha feita, como eu não tenho um marcador de cavilha, eu usei creme dental mesmo para me marcar o lugar da cavilha. Eu coloquei um pouquinho de creme dental em cada um dos buraquinhos, de forma que enchesse o buraquinho e ficasse um pouquinho para cima. Depois eu posicionei a madeira com bastante cuidado para que ficasse bem certinho na beiradinha, não ficasse torto. E aí depois eu vou pressionar essa madeira. Aí eu pressiono bem para que fique marcado a parte de cima.
E aí pronto, aonde estão esses pinguinhos são os lugares aonde eu vou marcar agora com um prego. Eu vou dar uma batidinha com um preguinho para poder fazer um furinho e marcar o centro da bolinha que ficou marcada. E aí eu vou fazer o furo para encaixar a cavilha. Depois de feito o furo, então, é só encaixar a cavilha e colocar e encaixar também do outro lado. Só não esquece de passar a cola antes de você fixar. Eu vou fazer um furo aqui no meio, um aqui e um outro furo aqui. Aqui eu vou fazer usar uma broca mais grossa, que seja grossa o suficiente para a cabeça do parafuso entrar, porque o parafuso ele vai ficar mais ou menos daqui, assim, pra cima, para ele entrar na madeira. Aí eu vou furar com uma broca grossa, mais grossa até aqui, e depois aqui na parte de cima eu furo com a broca mais fininha. Depois de feito já o furo, aí eu coloquei os parafusos, deixando sobrar um pouquinho as pontinhas. Foram 3 parafusos, todos os 3 sobrando uma pontinha. Essa pontinha eu vou usar para ajudar a marcar o lugar no pé, na base da mesa, onde eu vou precisar fazer o furo e fixar essa parte. Então aí eu posicionei o lugar onde deveria ficar e com o martelo eu dei umas leves batidinhas só para que ficasse, para que o parafuso faça uma marcação no lugar. E aí depois foi só fazer os furos nos lugares marcados. E depois dos furos feitos, foi só acabar de apertar os parafusos para fixar, para que ficasse bem fixado. É importante que sejam os parafusos que dê uma boa resistência, que dê um bom aperto. Aí então eu vou medir o tamanho, tô medindo o tamanho que tem que ficar o pé da mesa. E para mim cortar essa parte que então ficou sobrando. Depois de acertado o corte, aí foi hora de lixar a madeira. Eu dei uma lixada de leve e usei uma lixa número 80. Depois foi hora de tirar todo o pó. E eu lixei só a parte da madeira do pallet. E aí eu vou passar essa graxa de sapato marrom. Eu dei o acabamento usando graxa porque foi o resultado que eu mais gostei. Eu experimentei também o óleo de peroba, e aí no caso, quem quiser também pode usar o óleo de peroba ou até mesmo a cera comum, cera em pasta, qualquer cera em pasta você pode usar. Mas eu gostei muito do resultado dessa cera de sapato marrom. E aí esse outro pé que eu já tinha feito, eu também já tinha passado a graxa marrom. Então essas duas partes do pé já estão prontas. Deu uma textura bem gostosa.
e pro meu gosto ficou lindo. No caso do pallet, ele veio com 4 peças dessa daqui. Então uma delas foi a que eu cortei no meio, que eu fiz essa parte aqui. E essa daqui também eu vou usar, mas eu vou levar ali no rapaz que tem uma serra de bancada, pra ele cortar e dividir aqui no meio pra mim. Eu quero que corta assim, ó, divide ela no meio. Aí uma peça dessa aqui vai ficar em 2 peças. Assim que eu voltar, eu vou ir mostrar pra vocês como que ela ficou. Olha, acabei de voltar. Aí foi cortado, igual eu falei pra vocês, ó. O rapaz cortou pra mim no meio. Ficou uma belezinha. Agora eu vou fazer a parte do... vai ficar no meio do pé, que é pra dar estabilidade na mesa. Aí eu vou usar uma tábua, uma dos pedaços da porta, que eu medi já o tamanho que precisa. E aí eu vou usar aquelas partes que eu mostrei pra vocês, que era do pallet, que era uma parte inteira, e eu pedi pra cortar, pra ficar 2 partes. Então eu vou usar as 4 partes que ficaram. Antes de eu prender lá, eu marquei aqui, ó, a largura que são as partes do pallet, da madeira do pallet. Eu vou fazer uns furos aqui, um aqui, outro aqui, um em cada extremidade. Eu vou fazer 4 furos. Que na hora que eu colocar o parafuso, eu vou colocar um parafuso mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aí de porca. Então eu preciso que aqui fique um buraco para eu conseguir parafusar a porca. Como a broca que eu tenho, ela é uma broca de ponta e o buraco vai varar pro outro lado, eu vou fazer aqui primeiro, porque depois quando eu prender o pallet aqui, ele fecha a outra parte do buraco. Eu vou fazer o furo e assim que estiver pronto eu mostro pra vocês. Olha, o certo não é esse furo vazar, não. O certo é ficar uma parte tampada. Mas essa broca, ela tem a ponta muito comprida. Aí, quando mal começa a fazer o furo, ela já vara pro outro lado. E como eu vou colocar essa parte aqui, então ela fica me servindo como fundo do buraco. Então a ideia é essa, ó. Aí a hora que eu for prender no pé, então a madeira vai estar assim. A madeira vai estar assim. E a parte do pé vai estar aqui. Esse parafuso ele vai entrar aqui e vai sair aqui e eu vou prender. Então eu vou colocar um aqui e um aqui. Vou colocar 2 de cada lado. Depois dos furos feitos, então eu fixei essas partes que são os detalhes que eu fiz com a madeira do pallet. E eu não usei desse lado o parafuso, eu preferi fazer com a cavilha. Então eu fixei as cavilhas e usei a cola branca só para colar a madeira. Aí essa parte agora, esse lado já ficou pronto. E aí eu vou fixar essa parte no pé
E aí depois de fixado, eu coloco esse outro lado. Eu marquei aqui, ó, com a caneta, a direção do furo. Aí eu vou usar essa base aqui pra me marcar. Depois então de já fixado, aí sim eu coloquei o acabamento do outro lado. E aí desse lado sim eu usei parafuso. Eu fiz um furo, igual já mostrei pra vocês que eu tô fazendo, com a broca fina. E usei a parafusadeira pra fixar com o parafuso. Bom, eu quero aproveitar para mostrar para vocês também sobre essa madeirinha que eu coloquei aqui no pé. Eu não mostrei para vocês colocando, mas eu achei necessário colocar. E aí eu quero explicar para vocês o porquê de eu ter colocado ela. Apesar de eu não ter gravado na hora que eu estava colocando, mas eu espero que vocês entendam. Eu já tinha prendido essa parte aqui, mas aí depois eu tirei pra colocar uma ripinha aqui, ó. Porque como o serrote ele não tem um corte assim bem preciso, eu não consegui de jeito nenhum deixar no esquadro. Na hora que eu fixei aqui essa parte em cima, porque aqui qualquer desnível que você tem aqui em cima, 1 milímetro aqui em cima, embaixo já dá uma grande diferença. Então eu já tinha tirado, aí eu coloquei essa ripinha aqui para acertar o nível aqui de cima. Aí eu coloquei dos dois lados, um do lado de cá e do outro lado. Fiz os dois pés. Daí agora eu vou fixar de novo. Eu já tinha fixado, né, pra fazer o teste. E aí deu certo. Aí o jeito que tava assim, ficava tombando por causa do desnível do corte, resolveu. E assim, gente, eu finalizei a base. Depois de prender esse acabamento da parte de cima, que eu preferi prender com parafuso, porque caso haja necessidade de soltar essa parte por algum motivo, é melhor ter o acesso ao parafuso do que ele ser colado, né? Então, depois de prender a parte de cima, eu prendi também a parte de baixo. O modo como eu fiz o tampo e finalizei a mesa, eu mostro para vocês no próximo vídeo.